Então, eu vou discutir alguns aspectos, inicialmente do estado de maturidade ou de imaturidade imunológica do recém-nascido humano e, a seguir, a complementação que o leite fornece a essa imaturidade. Pode apagar, por favor? Então, todos sabem que o recém-nascido, ele tem uma frequência maior e uma gravidade maior de infecções. As infecções nesse período etário, em geral, têm uma morbimortalidade maior do que em outras faixas etárias. E, entre outros fatores, o estado de imaturidade imunológica própria do recém-nascido e muito mais acentuada no prematuro, tem a ver com essa maior vulnerabilidade aos agentes infecciosos. Detalhando um pouco mais o que é a imaturidade da resposta imune do recém-nascido, então, o que se sabe é que a falta de anticorpos transplacentários, especialmente para enterobactérias, que os anticorpos são sobretudo da classe IgM, e vou mostrar em seguida, mas todos sabem que eles não atravessam a placenta. Isso também deve ser verdade para alguns casos em que as mães não têm anticorpos contra o Streptococcus agalactiae, ou seja, o Streptococcus do grupo B. A deficiência de síntese de anticorpos pelo próprio recém-nascido, a deficiência funcional da função neutrofílica, os baixos níveis de complemento, esses fatores se somam e permitem explicar, em parte, a maior gravidade das infecções, aqui no caso, por bactérias de tipo extracelular. E, em nosso meio, o mais importante é o grupo das enterobactérias, particularmente a Escherichia coli. Em segundo lugar, o Staphylococcus aureus. E, muito menos importante, são as infecções pelo Streptococcus do grupo B, que hoje constituem um problema grande nos berçários do primeiro mundo. Todos sabem que, principalmente em relação às enterobactérias, existe uma proteção na porta de entrada, ou seja, em nível das mucosas, particularmente no caso da mucosa digestiva. E se sabe também que o recém-nascido tem níveis indetectáveis de IgA na mucosa digestiva, na mucosa respiratória, ao lado disso, níveis também muito baixos de fibronectina, que seria um fator de proteção natural. Isso é responsável exatamente pela maior facilidade de penetração dessas bactérias e faz uma grande diferença entre infecções de crianças maiores e de recém-nascidos. Exatamente porque nas crianças maiores, as infecções, quando ocorrem, enterais, por exemplo, elas ficam restritas ao tubo digestivo. E no recém-nascido, essas infecções, exatamente por falta da imunidade da mucosa, elas facilmente penetram, as bactérias penetram e existe com muita frequência uma infecção generalizada. No entanto, essa imaturidade das mucosas é uma imaturidade que só ocorre se a criança não estiver sendo amamentada ao seio. Se considerarmos a criança isolada. No entanto, o recém-nascido considerado no contexto da díade mãe-filho, essa imaturidade não existe. Exatamente porque os fatores de proteção do leite humano suprem por completo essa imaturidade imunológica em nível de mucosas, particularmente da mucosa digestiva, mas nós também vamos ver das mucosas respiratórias altas no faringe, e isso, de uma maneira indireta, também protege o trato respiratório. Queria passar, então, todos sabem que a partir da 15ª semana de vida intrauterina começa a ocorrer a passagem da classe IgG, dos anticorpos de classe IgG e exclusivamente da classe IgG. Então, existem nas células trofoblásticas receptores para o FC da IgG. Então, essa molécula liga-se a receptores específicos na superfície das células trofoblásticas, existe um processo de endocitose e a IgG é, então, liberada na circulação fetal. Um aspecto muito interessante desse transporte, passe o próximo, por favor, é que esse transporte
começa a ocorrer muito cedo, desde aproximadamente a 15ª semana de vida intrauterina. No entanto, esse transporte se faz de uma maneira muito mais acentuada no final da gestação. Parece que existe uma maior densidade dos receptores para a FC da IgG nas células trofoblásticas no final da gestação. Então, eu queria mostrar agora os dados de um trabalho que eu tive a oportunidade de orientar, de Beatriz da Costa Carvalho. Então, ela estudou diversos grupos de recém-nascidos de várias idades gestacionais e, entre outros fatores, dosou a IgG do cordão. E eu queria chamar a atenção para os valores que sobem acentuadamente a partir da 36ª semana. Então, esses são aqui a partir de 31ª até 36ª, valores em média baixos, e de repente existe então uma subida acentuada, uma subida significativa nos valores de IgG. Então, isso confirma outras observações que mostram que realmente a passagem maior de anticorpos ocorre a partir da 35ª semana. E a conclusão é que os recém-nascidos prematuros, eles têm mesmo níveis séricos baixos de IgG, porque não houve um tempo de exposição suficiente para que houvesse, então, uma passagem maior. Ainda do trabalho de Beatriz Costa Carvalho, ela dosou vários títulos de anticorpos específicos, e eu queria mostrar aqui no caso do sarampo. Então, vejam, crianças com menos que 33 semanas de vida intrauterina, de 34 a 36, 37 a 39, 40 a 41, esses são os títulos. Então, vejam que existe uma subida progressiva dos títulos de anticorpos à medida que a gestação progride. Então, tudo isso para dizer que o prematuro recebeu menos anticorpos maternos, teve menos tempo de receber anticorpos maternos. Passe para o próximo, por favor. Fazendo um resumo do que passa e do que não passa, então, hoje em dia se sabe que mesmo dentro da IgG, a IgG, na realidade, é composta por 4 subclasses, IgG 1, 2, 3 e 4. Então, passam muito bem os anticorpos formados dentro da subclasse IgG1 e IgG3, onde se contém, sobretudo, anticorpos antitoxinas. Então, esses passam muito bem, daí a eficácia da vacinação da gestante com a vacina antitetânica. Então, existe uma estimulação maior de formação de anticorpos pela gestante, e isso efetivamente atravessa a placenta. Os anticorpos antivirais, poliovírus, sarampo, varicela, cachumba, rubéola, eles também passam porque eles são formados, sobretudo, dentro dessas 2 subclasses. Agora, parece que os formados dentro da subclasse IgG2 passam pouco e seriam, sobretudo, anticorpos contra polissacarídeos, componentes próprios de cápsulas bacterianas. E essa pode ser uma explicação para a passagem pobre de anticorpos contra, por exemplo, o Haemophilus influenza, a Bordetella pertussis, a Neisseria meningitidis, e aqui é um trabalho do professor Azarias de Carvalho, da Escola Paulista de Medicina. Anticorpos de classe IgM e IgE não atravessam a placenta. Não existem receptores para FC da IgM nem para FC da IgE. Se, por um lado, a ausência de passagem dos anticorpos de classe IgE pode constituir uma proteção para o recém-nascido. Na realidade, a mãe passa a sua, digamos, a predisposição genética de ser ou não ser alérgico da mesma maneira que o pai. Mas ela não passa toda uma constelação ou um repertório de, digamos, de anticorpos dirigidos a alérgenos que ela possa ter adquirido ao longo da vida, e, portanto, a não passagem de IgE é tida como uma adaptação, uma vantagem biológica. Em relação à IgM, a nossa compreensão não é a mesma, embora, evidentemente, possa ser uma compreensão muito limitada. Então, se sabe, por exemplo, que dentro da classe IgM são contidos os anticorpos contra os antígenos somáticos das enterobactérias, por exemplo, a Escherichia coli, a salmonella. E esses anticorpos não passam a placenta. Passe o próximo. E dessa maneira,
voltando para o mesmo slide, isso explica a suscetibilidade, a gravidade de infecções por essas bactérias que penetrariam no meio interno quando a criança não está sendo amamentada e, portanto, não existe a barreira na porta de entrada, ou seja, nas mucosas. Então, as crianças amamentadas não têm essa imaturidade e as infecções digestivas, principalmente, e também as respiratórias, seriam controladas na porta de entrada e evitaria, então, a penetração no meio interno, onde existe essa série de imaturidades. No entanto, é muito fácil fazer esse discurso que isso é uma imaturidade, que isso predispõe à infecção, mas hoje em dia se vê essa questão muito do ponto de vista biológico. Por exemplo, o fato da criança ter baixos níveis de complemento parece que, sem dúvida, a predispõe a ter uma capacidade opsonizante ou uma capacidade quimiotática menor do soro. Passe o anterior. No entanto, se pensa que isso também possa ser uma proteção, porque, ao lado de anticorpos anti-RH, passam muitos outros anticorpos dirigidos a haloantígenos eritrocitários. E, certamente, se houvesse níveis elevadíssimos de complemento ou níveis normais de complemento, muito mais fenômenos hemolíticos se teria no período neonatal do que, de fato, se encontram. Então, pode passar o próximo. Então, hoje em dia, se encara que isso é o melhor que a natureza conseguiu fazer. Agora, está o nosso papel aqui de médicos de não quebrar esse equilíbrio desenvolvido ao longo de milhões ou de bilhões de anos na evolução dos mamíferos. Passe o próximo. Então, eu queria especificamente agora começar a falar dos fatores de defesa do leite humano. E antes de falar da IgA, que é o fator mais abundante, eu queria explicar como é que essa IgA funciona. Então, a partir principalmente de estudos de infecção urinária em mulheres com bacteriúria assintomática, se identificou que as bactérias têm na sua superfície, principalmente em fímbrias, em pili, ela tem algumas estruturas cuja base são carboidratos, que têm afinidade com estruturas do epitélio, inicialmente identificado em bexiga e, posteriormente, no sistema Streptococcus, células do faringe. E pode existir algumas pessoas que têm uma maior densidade desses receptores e, portanto, uma maior afinidade pelas bactérias. Então, se sabe que as bactérias, antes de infectarem propriamente ditas, existe uma necessidade de aderirem para que sejam resistentes, por exemplo, ao fluxo urinário, ou ao movimento peristáltico, ou ao transporte mucociliar, dependendo do sítio. Então, elas adeririam, em seguida colonizariam a superfície e, a partir daí, é que existe a infecção. Passe o próximo. Então, o que faz a IgA? Então, a IgA, que impregna o muco, que banha as diversas superfícies do organismo, ela tem um papel, digamos, entre aspas, profilático. Então, a IgA se liga na superfície de bactérias, na superfície de vírus, na superfície de toxinas, de macromoléculas e até mesmo de alérgenos, e ela impede, então, que essa bactéria, ou, enfim, esse agente patogênico, faça aderência ao epitélio das mucosas e, com isso, impede a colonização e impede a infecção. E, na realidade, são os mecanismos inespecíficos, por exemplo, no trato digestivo, o movimento peristáltico, no trato urinário, o próprio fluxo, no trato respiratório, o movimento mucociliar, que se encarrega de eliminar essa bactéria, esse vírus que não conseguiu aderir à mucosa. Então, a IgA tem exatamente esse papel. É muito interessante esse papel, porque quando nós estudamos a ação dos anticorpos, verificamos, por exemplo, que a IgG é uma excelente opsonina e a IgA não. Que a IgG, a IgM, principalmente a IgM, são excelentes fixadores do sistema complemento e, com isso, a bactéria é quebrada. Mas, pode passar o próximo. Mas, no momento em que existe
opsonização e, portanto, fagocitose, ou existe ativação do sistema complemento, imediatamente existe inflamação. Tá certo? Todos lembram que o sistema complemento, o C3A, o C5A, são anafilatoxinas, quer dizer, eles aumentam a permeabilidade vascular e dão edema, atraem fatores são fatores quimiotáticos e atraem macrófagos e neutrófilos. Então, é muito interessante porque a IgA, ela protege sem inflamar. E isso é fundamental porque ela vai atuar, às vezes, a nível de pertúitos, de ósteos. Imagine uma IgA que induzisse inflamação em nível de seios da face, ou em nível de ouvido médio, ou em nível de bronquíolos. Quer dizer, é uma proteção essencialmente anti-inflamatória, quer dizer, ou melhor, não inflamatória. Então, o fato dela não opsonizar, dela não fixar complemento, constitui um excelente modelo de adaptação ao sítio de ação da IgA. E todos sabem que a IgA é o tipo de anticorpo, a classe de anticorpo mais abundante do leite humano. Aliás, o colostro e o leite humano são as secreções que contêm as maiores concentrações de IgA comparadas às demais secreções do organismo. E essa IgA, então, que vai chegar ao organismo do recém-nascido através do leite, como está aqui representado, ela vai, então, se localizar nesse fluido, ou no muco, que reveste inicialmente a mucosa do trato digestivo alto, do faringe, e ao longo de todo o trato digestivo, e funcionar da mesma maneira e, assim, proteger, de fato, as mucosas do recém-nascido e, com isso, tamponar virtualmente essa questão da imaturidade das mucosas. E, com isso, bactérias ou vírus que possam chegar a esse sítio, o que já é difícil quando a criança está sendo amamentada, porque o próprio alimento é um alimento não contaminado, mas se por acaso, principalmente por via digestiva, por via respiratória, ela possa ser contaminada, então o fato da IgA aqui presente pode evitar a aderência, colonização e infecção. Em relação ao trato respiratório, se pensava que o fato de os estudos epidemiológicos mostrarem que as crianças amamentadas também têm menor frequência de infecções, além de digestivas, também respiratórias, se pensava que seria por absorção. E hoje se sabe que não é. A absorção da IgA e de outros fatores do leite é uma absorção muito pequena. Essa proteção se dá pela ação da IgA ao nível do faringe. Porque para que uma bactéria ou um vírus possa infectar o trato respiratório baixo, é preciso que antes tenha havido uma colonização do trato respiratório superior. E exatamente desse órgão comum entre o trato respiratório e o trato digestivo, que é justamente o faringe. Então, provavelmente, a proteção local do faringe deve explicar o porquê as crianças amamentadas ao seio, além de terem menos infecções digestivas, também têm menos infecções respiratórias. Passo próximo. Queria mostrar agora, em relação ao prematuro, os resultados de uma tese de doutorado de Annette Grumas, que eu também orientei, e ela, então, acompanhou 3 grupos de mães. O que está em vermelho, isso aqui são apenas as médias, são mães de recém-nascidos a termo, adequados para a idade gestacional. O que está em azul são mães de recém-nascidos a termos, pequenos para a idade gestacional, e o amarelo, mãe de recém-nascidos prematuros, adequados para a idade gestacional, portanto, 2 grupos de recém-nascidos de baixo peso. E ela estudou, então, vários fatores, entre os quais a IgA, nas primeiras 48 horas, portanto, em colostro, no 7º dia, no 15º, no 30º e no 60º. Então, em todos os períodos estudados, isso aqui é a grande conclusão do trabalho, observou-se valores significativamente mais elevados de IgA nos leites dos 2 grupos de mães de recém-nascidos de baixo peso
comparados com o grupo de recém-nascidos de termo de peso adequado. Obviamente, existe uma queda muito grande dos valores, das concentrações do colostro em relação ao leite do 7º dia. No entanto, considerando que a ingestão do recém-nascido aumenta muito, a quantidade de GA que ele recebe não varia, porque, embora a concentração no colostro seja muito maior, o volume do leite do 7º dia e daí em diante é muito maior, embora tenha uma concentração de GA menor. Mesmo no 60º dia, os dois grupos de mães de recém-nascido de baixo peso mantinham concentrações de GA maiores que o do grupo de mães de recém-nascidos normais. É muito interessante, porque se pensava que tinha sido exclusivamente, ou quando se estudava prematuros, que essas diferenças eram exclusivamente devidas ao menor tempo de exposição da glândula mamária aos fatores maturativos durante a gestação. Mas certamente alguma coisa a mais deve existir para explicar a persistência dessas diferenças ao longo da lactação. E isso, de alguma maneira, se pensa ou se pode imaginar que seja um mecanismo de compensação, já que o prematuro é sabidamente um recém-nascido com maior suscetibilidade às infecções e, como se viu, com menos ou com menores concentrações de anticorpos séricos, exatamente porque houve um menor tempo de exposição ou de passagem dos anticorpos através das células trofoblásticas. Ou seja, o meio interno do recém-nascido prematuro, ele se defende muito pior de que o do recém-nascido a termo, e daí a necessidade maior ainda de que esses recém-nascidos tenham uma proteção adequada de suas mucosas, e se pensa que seja por isso que o leite de suas mães tem, então, maiores concentrações de IgA. A lisozima tem também, que é um fator inespecífico de defesa, tem um comportamento mais ou menos parecido. Passe o próximo. Eu queria mostrar agora um modelo que nós estamos desenvolvendo, é um modelo in vitro para mostrar o papel da IgA do leite humano. Então, essas são células HeLa, é uma linhagem de células epiteliais humanas mantidas em cultura, e a Escherichia coli enteropatogênica, portanto, EPEC, elas efetivamente aderem a essas células. Então, esse é o nosso modelo de estudo. São células HeLa e Escherichia coli enteropatogênica isolada de uma criança com diarreia aguda. E existe, então, uma aderência da bactéria a essa célula epitelial. Passe o próximo. Quando o colostro é colocado no sistema, quer dizer, além das células da bactéria, se coloca o colostro no sistema, existe uma inibição, passe o próximo. Próximo, por favor. Que às vezes pode chegar até 80%. Quer dizer, alguma coisa impede que as células em presença as bactérias em presença no colostro façam uma aderência às células HeLa. Passe o próximo. Eu vou mostrar isso em microscopia óptica, agora eu vou mostrar em microscopia de varredura, scanning, como é esse fenômeno de aderência, e eu aqui preciso dizer que esses resultados, esse trabalho está sendo realizado em conjunto com a disciplina de microbiologia da Escola Paulista de Medicina, especificamente com a doutora Maria de Lourdes Monteiro da Silva. Então, essa aqui é uma célula HeLa, e aqui, vejam, as bactérias aderindo. Isso aqui é um tempo de incubação pequeno. Passe o próximo, por favor. Aqui, num tempo de incubação maior, vejam que a superfície da célula está completamente já coberta de bactérias. Passe o próximo. Aqui, as 3 células HeLa que já não conseguem mais aderir ao vidro, completamente recobertas por Escherichia coli. Passe o próximo. Então, essa é a fase de aderência e aqui é a fase de infecção. Então, vejam já o que está acontecendo com a membrana da célula HeLa. Quer dizer, anteriormente houve a aderência, a colonização, e agora é a fase de infecção, portanto, de lesão. Passe o próximo. Então,
Aqui já são fotografias dos experimentos. Essa é a tese de uma outra colega que eu estou orientando, Lília Câmara, de Fortaleza. Então, esse sistema célula HeLa sem leite, uma quantidade enorme de bactérias aderindo, passe o próximo. Aqui uma fotografia onde se colocou o colostro no sistema, portanto, com uma inibição significativa da aderência, passe o próximo. E nós, então, estamos identificando quais são os componentes que mediam essa inibição da aderência. Então, através da técnica de Western blotting, eu vou explicar um pouco mais de detalhe. Então, foi feita uma eletroforese em gel de poliacrilamida com a membrana externa da Escherichia coli enteropatogênica. Isso é a parte da eletroforese. Em seguida, a parte do Western blotting, esse gel foi incubado com leite humano e revelado com anti-GA. E nós podemos, então, identificar que existe uma ligação da IgA do leite humano com uma proteína da superfície das bactérias que tem um peso molecular aproximado de 94 kilodaltons. E quando esse colostro é pré-incubado, aqui no experimento C, ele é pré-incubado com uma bactéria que tem a aderência localizada positiva, essa fração é retirada e não aparece no Western blotting. Então, esse seria um modelo de infecção intestinal in vitro, e agora nós vamos partir para uma segunda fase com a cooperação do Dr. Américo Ishii e seus colaboradores, onde nós vamos estudar o efeito da pasteurização sobre o leite e ver o que acontece com esse fenômeno quando foi introduzido no sistema, e ao invés do leite in natura, o leite pasteurizado, tindalizado e outras variações que forem propostas. Passo para o senhor. Então, agora eu vou passar para a célula. Falamos dos anticorpos e agora para a célula. Então, o leite humano também é muito rico em células, quero dizer, o colostro humano. Algumas mulheres chegam a ter celularidade no colostro de mesma ordem de grandeza que existe no sangue circulante. 2.000, 3.000 leucócitos por milímetro cúbico. Agora, os tipos de linhagens leucocitárias são completamente diferentes, comparando-se o colostro com o sangue. No sangue, como todos sabem, predominam os leucócitos ou os fagócitos polimorfonucleares, ou seja, os neutrófilos. No colostro, predominam os fagócitos mononucleares. Diferenciados, não são monócitos, mas macrófagos, como vocês estão vendo aqui demonstrados. Em seguida, vem os polimorfonucleares e as células mais raras são os linfócitos, que não chegam a atingir 10% do total. Esses linfócitos, passe o próximo. Esses linfócitos têm uma origem muito interessante. Aqui estou falando dos linfócitos. Então, hoje se sabe que os linfócitos que povoam a mama durante a lactação, aliás, a gestação e a lactação, eles não são oriundos do baço, eles não são oriundos do linfonodos, mas são oriundos, basicamente, do tecido linfóide do intestino da mãe. Então, células linfócitos do intestino, das placas de Peyer, que são chamadas genericamente de GALT, ou seja, Gut Associated Lymphoid Tissue, é essa sigla, eles migram, provavelmente sob influências hormonais, durante a gestação e a lactação, eles migram e vão povoar a glândula mamária. Então, dessa maneira, são linfócitos, digamos, comprometidos com a defesa contra enteropatógenos, enterobactérias e enterovírus. E eles vão, então, povoar a glândula mamária, aí vão produzir anticorpos, e no momento em que a criança suga, quando nós estamos vendo uma criança sugar, na realidade ela está sugando um leite que contém anticorpos, que representa toda a experiência imunológica que a sua mãe teve durante 20, 25, 30 anos. E é por isso mesmo, isso é um dos fenômenos mais bonitos em termos de adaptação do leite à proteção do recém-nascido.
Quer dizer, ele não tem anticorpos contra Staphylococcus, por exemplo, que é um micro-organismo de pele, mas ele tem anticorpos de níveis altíssimos, muito mais altos que no soro, contra bactérias que povoaram o intestino da mãe e que certamente são as mesmas que vão colonizar o intestino da criança. Portanto, é um fluido especialmente adaptado, especialmente preparado para defender o intestino da criança. Então, é como se a mãe tivesse transmitindo toda a proteção que ela adquiriu ao longo da sua vida para um ser que ainda não teve tempo de desenvolver a memória contra todas essas bactérias. Hoje em dia, se pensa que talvez também linfócitos dos tecidos linfóides associados aos brônquios, o chamado BALT, eles também possam migrar para a glândula mamária e dessa maneira se explica a presença de anticorpos contra hemófilos influenza, contra adenovírus e contra, inclusive, vírus respiratório sincicial, enfim, contra patógenos respiratórios também encontrados no leite. Esse realmente é um fenômeno extremamente interessante, mostrando a adaptação e, mais uma vez, nos lembrando que essa adaptação desenvolvida ao longo de tantos anos não pode simplesmente ser ignorada e ser quebrada de uma maneira impune. Isso, esse agora. Eu vou terminar mostrando um trabalho de um grupo sueco com quem nós temos uma colaboração, é o grupo do professor Lars Hansson, da Universidade de Göteborg. É um estudo que foi desenvolvido, quer dizer, foi concluído em 1990 e publicado na Acta Pediátrica Escandinávica, e que eu penso que causa um impacto muito grande na visão ou vamos dizer, nas vantagens do aleitamento materno. Eu vou mostrar em seguida os dados que permitiram ao grupo do professor Hansson concluir que o aleitamento materno não só protege contra enterobactérias, vírus e tudo mais que nós sabemos, mas que, mais que isso, ele favorece a resposta de anticorpos séricos e secretórios às vacinas de rotina. Quer dizer, eu vou mostrar, passe o próximo, melhor mostrar os números, né, que falam muito mais alto. Então, vejam, melhoraria o foco, por favor? Então, eu queria mostrar, esse é um estudo que ele conduziu no Paquistão, e aqui em verde estão crianças amamentadas exclusivamente aos seios, e em vermelho, crianças amamentadas com leite artificial desde o início. Então, eles estudaram os títulos de anticorpos séricos e de anticorpos fecais contra os poliovírus. Então, essas crianças foram imunizadas, naturalmente, contra os poliovírus. Então, eu queria mostrar e eu queria chamar, antes disso, a atenção de que essa escala é logarítmica, portanto, essas diferenças são muito maiores. É porque, se nós colocássemos em escala não logarítmica, o gráfico ficaria muito difícil. Então, eu queria mostrar que os títulos de anticorpos fecais, aqui no caso, aos 2 meses, aos 3 meses e aos 4 meses, nesse grupo de crianças amamentadas, foi significativamente mais alto do que no grupo de crianças não amamentadas. No caso do soro, nesses períodos não foi tão visível, no entanto, entre 21 e 40 meses, eles voltaram a dosar esses anticorpos e as diferenças são muitas vezes de 10 vezes o título. Quer dizer, as crianças que foram amamentadas apresentavam, em média, títulos 10 vezes mais altos do que crianças não amamentadas. Esse é um estudo feito com poliovírus, passo próximo. Ele também estudou em relação à difteria e existe também um estudo de um outro grupo em relação à resposta à vacina de hemófilos influenza. Então, em relação à difteria, ele estudou as mesmas crianças, anticorpos séricos e, naturalmente, os secretórios para a difteria importantes seriam, ou estrategicamente colocados, seriam não os fecais, mas os salivares. Então, ele mostrou em relação aos séricos, aqui também o grupo verde, aleitamento natural, o grupo vermelho, aleitamento artificial,
ele mostrou que entre 21 e 40 meses, portanto, um tempo já bastante longe da vacina e principalmente bastante longe do aleitamento, as crianças amamentadas mantinham níveis séricos muito mais elevados. E a explicação para isso, passe próximo. Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir à defesa dessa tese. A explicação para isso é uma explicação, quer dizer, é um fato nessa população que realmente as crianças que tinham sido amamentadas tinham títulos de anticorpos, ou melhor, mantinham títulos de anticorpos muito mais altos, provavelmente está dentro da teoria da rede idiotípica, não é? Acho que vocês já ouviram falar nisso, que deu ao dinamarquês Niels Jerne o Prêmio Nobel de Medicina de 1984. Então, na realidade, quando você forma o anticorpo chamado idiotipo, que seria dirigido contra o antígeno, imediatamente o organismo, como um mecanismo de controle, formaria um antidiotipo, que na realidade se liga ao idiotipo, mas ele tem a mesma conformação do antígeno. Então, os autores levantam a hipótese de que quando a criança é amamentada ao seio, ela talvez forme uma rede idiotípica, antidiotípica completamente diferente, porque ela poderia estar recebendo anticorpo de tipo antidiotipo em pequenas quantidades no leite. Isso é uma hipótese para explicar esse fato que foi mostrado por essas duas observações, passo próximo, do trabalho do professor Hanson e desse outro trabalho em relação à vacina de hemófilos influenza. E, inclusive, ele disse textualmente nessa apresentação desse trabalho que ele gostaria muito de ver esse trabalho ser repetido em outras populações. Porque, na realidade, se nós conseguirmos provar em outras populações que crianças amamentadas formam mais anticorpos contra as vacinas de rotina, isso é mais um ponto, ou mais um tento que nós vamos marcar em favor do aleitamento materno. E eu queria terminar mostrando o famoso quadro do italiano Tintoretto, do veneziano Tintoretto. Esse quadro chama A Origem da Via Láctea, e ele acha que foi exatamente do leite de peito de algumas figuras da mitologia grega, e com isso a gente vê a importância disso na nossa cultura desde a antiguidade. Muito obrigada pela atenção.